Hoje eu trouxe para a gente conversar um pouquinho, falar sobre humildade. Já lembrando antemão, meus irmãos, que quando a gente fala humildade, a gente já vem em pensamento, situação financeira da criatura, da pessoa, né? Então, esse singelo estudo que eu trouxe aqui para a gente refletir junto, é já para a gente tirar essa ideia da cabeça, né? Relacionando humildade, né, com status social da pessoa. Humildade, meus irmãos, é um estado de espírito, né? A gente tem o costume, quando vê uma pessoa menos abastada, falar, vem de família humilde. E não é assim. Humildade a gente adquire. Não se trata de algo de família. Com moral, família de moral elevada, tudo bem, né? Mas humildade é uma coisa que todos nós necessitamos conquistar. Tirando essa falsa impressão de humildade, lembrando aqui aos irmãos, aos que têm o conhecimento do nosso querido Chico Xavier, que ele também, embora fosse um espírito tão elevado, até ele mesmo teve uma impressão errada, um pouquinho, desse termo chamado humildade. Que quando ele conversava, ele falava, eu sou Francisco, mas se tirando o Fran, eu sou um cisco. Ou eu sou um verme, eu sou um isso, sou aquilo, né? Se rebaixando. Até que um dia o mentor espiritual dele, o Emmanuel, chegou e falou para ele, toma cuidado com o que você está falando, Chico. Mas por quê? Falou, você está dando uma falsa impressão de humildade. Humildade não é pequenez, não é aquela pessoa que leva a tapa e fica quieto. Não é isso, ou aquela que está passando necessidade. Humildade é estado de espírito. Você está se comparando com um verme? Mas o verme tem serventia na natureza, e você? Então a gente perder esse conceito de humildade relacionado à situação financeira. Humildade é um estado de espírito. A pessoa pode ser riquíssima e pode ser humilde. Assim como uma pessoa pode não ter um gato para puxar pelo rabo e não ser humilde de coração. Entende? Então não tem nada a ver. É um estado de espírito. Humildade. E já confesso aos irmãos que eu estou trabalhando muito também nisso, porque é difícil, né? Não é fácil. A gente dá às vezes uma falsa impressão de que é uma pessoa humilde, mas no íntimo cada um sabe de si, né? Qual é o grau de humildade que tem dentro do coração, né? Dos pensamentos, dos atos. Então, nosso guia, nosso exemplo, Jesus, Ele sim é o exemplo, a personificação da humildade. O Cristo de Deus. Ele sim, nós podemos dizer, humilde. Ele veio de esferas espirituais muito elevadas e optou para encarnar aqui entre nós, né? Acertando um berço simples, nascer numa manjedoura, viver como filho de um carpinteiro. Ele, o Cristo, mestre dos mestres, consolou e andou humildemente entre os sofredores. E ainda assim despediu-se do mundo numa cruz. Humildade é uma das maiores conquistas do espírito. Quem consegue conquistar essa virtude, que é uma das virtudes importantes para a gente conseguir a nossa elevação espiritual, aceita sem constrangimento
a obrigação de trabalhar e servir. Trabalhar e servir. Em benefício de todos, não de si próprio. Então, humildade não tem a ver com o que eu disse anteriormente, e também não tem a ver com servidão, serviçal, né? Não tem a ver. Humildade é, antes de tudo, independência. Independência espiritual. Você se vê livre, desatando todos os vínculos que tem com o egoísmo, com a vaidade, né? Liberdade interior que nasce nas profundezas do espírito. É a caracterização do que o irmão diz aqui. Não são minhas palavras, é que eu copiei aqui. Liberdade interior que nasce nas profundezas do espírito. Quando temos o direito de reclamar e não reclamamos, quando abstemos-nos de fazer o mal ou vingar-nos de alguém, procuramos estender o bem. Eis a humildade. Adotando a compreensão e o entendimento para com o próximo. Percebendo assim que humildade nos faz começar a acender em nós, a luz da glória, da elevação espiritual. Começo é um dos itens necessários para a gente aprender aqui no orbe terrestre. Aprender humildade. Mas aquela humildade que eu falei, né? Sem falsa humildade, né? A humildade verdadeira. No livro 2 do Livro dos Espíritos, capítulo 11, que fala sobre vida espírita, a questão 274, Kardec pergunta aos espíritos: as diferentes ordens de espíritos estabelecem entre si uma hierarquia de poderes. Há subordinação e autoridade entre os espíritos? Vejam bem que está falando do mundo espiritual, né? Mas nós somos um reflexo do plano espiritual aqui na Terra. Então ele está perguntando se existe hierarquia no plano espiritual, né? Se existe, né, alguém que manda mais, vamos dizer assim, né? Que fala e todo mundo escuta e segue o que está falando. Essa é a pergunta. Existe autoridade? Lógico que sim, né? A começar por nosso Criador, Jesus, depois Jesus, né? E assim por diante. Então os espíritos respondem: sim, existe, e muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade, e a exercem por meio de uma ascendência moral irresistível. Então está dizendo que tem a superioridade, e essa superioridade eles não precisam falar para ninguém. É as atitudes, enfim, que se torna até irresistível a quem se aproxima dessas entidades superiores e não se cala. A gente se cala e quer ouvir o que eles têm para falar. Isso é irresistível, né? Eles dizem aqui. Tem a questão 275 também, que fala sobre isso, que é o poder. Eles perguntam, Kardec pergunta: o poder e o respeito que um homem usufrui na terra dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos? E eles respondem: não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos, eles aconselham. Então, os pequenos aqui que eles dizem, né, que serão elevados,
são os humildes, humildes de coração. Aqui no Evangelho de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, na lição 3, intitulada de Examina-te, é uma carta de Paulo de Tarso aos Filipenses, esse versículo está no Novo Testamento, que é o 2º capítulo de Filipenses, o versículo 3, que diz assim: nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Carta de Paulo aos Filipenses. Então Emmanuel faz aqui uma reflexão e nós vamos acompanhá-lo para a gente entender um pouquinho mais a respeito do assunto. Então ele começa: o serviço de Jesus é infinito. Ou seja, Jesus Cristo, essa figura, não para de trabalhar, não para de auxiliar, de fazer o bem, de amar. Ele, que já possui uma elevação altíssima espiritual, vive em esferas superiores, não para de trabalhar. Imagina nós, o que nós precisamos fazer? Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Então eles já nos dão aqui uma lembrança de que nós também podemos chegar lá. Através de muito trabalho, muito esforço, todos nós temos a capacidade de alcançar essa órbita onde se encontra o Cristo. Amanhã? Não. Daqui 1000 anos? Também acho que não. Vai depender do nosso esforço. Mas todos nós temos a capacidade de chegar até um Cristo, e assim é a ideia que o próprio Cristo nos trouxe. Por isso que Ele veio aqui, à Terra, para mostrar a todos nós que se Ele venceu, Ele conseguiu, nós também podemos. Se na ordem divina, cada árvore produz seguindo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme a sua posição evolutiva. Nós todos nos encontramos hoje, nessa posição evolutiva mais ou menos semelhante. Mas o importante é o quê? Nós contribuirmos com a obra de Deus. Assim como a natureza em si, ela colabora a todos os instantes. Uma árvore que dá frutos, que fornece uma sombra, um inseto, e assim por diante, que poliniza as flores para se tornar fruta, enfim. Nós também temos a nossa necessidade de colaborar com esse todo, através do trabalho cristão que Jesus nos recomendou. Então, contribuir. Te contribui. Cada um, lógico, com a sua possibilidade. Às vezes, alguns têm mais tempo livre, outros não. Mas o importante, alguns têm mais conhecimento, outros não. Outros têm mais possibilidade, outros não. Mas o importante é a gente se esforçar para ajudar. Não achar que só nós que somos desafortunados, que não temos tempo, ou que não temos dinheiro, ou etc, etc. Colocando 1000 obstáculos para a gente praticar o que nós viemos aqui para fazer, que é a prática do bem.
auxiliar o trabalho do Cristo, auxiliar o trabalho do Cristo. É a isso que nós viemos aqui. Então, cabe a nós sempre organizar nossas vidas para, de uma maneira ou de outra, propagar isso, propagar o bem, o Cristo, propagar o Cristo. Independente do tempo disponível, independente da situação financeira, independente de onde mora, de onde vive, como vive, não importa. Existem várias e várias maneiras, que eu não vou citar aqui agora, da gente contribuir. Mas é algo que se faz necessário em nossas vidas. E a humildade é o começo de uma delas. A gente tem que ser humilde para entender que existem prioridades em nossas vidas. Nós temos família para cuidar, mas também devemos cuidar de nós mesmos, da nosso íntimo, que estamos trabalhando para conseguir ser uma pessoa melhor do que ontem. Por quê? Emmanuel diz aqui: a experiência humana não é uma estação de prazer. Ninguém veio aqui encarnado na Terra a passeio. Nós viemos aqui para trabalhar, para aprender, para se esforçar, para se ajudar. Ninguém veio a passeio aqui, não é um spa, né? Quem é aquele que nasceu em berço de ouro, vamos dizer assim? Ah, mas eu vim à vida para curtir. Vai perder uma existência. Aquele que veio paupérrimo, mas todo o dinheiro que eu ganho, eu guardo, eu não tenho tempo, eu me canso, eu preciso descansar. Está perdendo tempo. Entende? Contribuir. A gente não veio aqui a passeio, gente. Não viemos. O homem permanece em função de aprendizado. E nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender. Mas vai aprender só lendo o Evangelho de Jesus? Não, vai aprender com a vida. A vida ensina a gente também. O Evangelho é a ferramenta para o auxílio nosso. Mas a vivência é lá fora, no dia a dia, no trabalho, dentro de casa, com os amigos, com os vizinhos. Aí, se a gente tem dúvida, o que Jesus faria? Vamos no Evangelho, vamos ver o que Jesus faria nesse caso. Então, o aprendizado é constante, e a gente tem que aprender a valorizar, principalmente aqueles momentos difíceis. São esses que nos ensinam mais ainda. Porque quando tudo é festa e tudo alegria, a gente esquece, né? Mas quando a gente está passando por dificuldade, é aí que a gente aprende mesmo. Então tem que aprender a valorizar. Deus não castiga ninguém. A gente passa pelo que passa, pelas dificuldades, porque se faz necessário. E assim, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes, as pessoas que vêm, né? A gente pode ocasionar uma oportunidade, de repente, com atitudes, encarando as dificuldades. Vamos colocar aqui, já que o tema é humilde, uma atitude humilde, resignado, aceitando. Pessoas veem isso na gente. E a gente acaba oportunizando a elas também, por vezes, mudar a maneira que elas estão enxergando, a dificuldade que elas estão passando, que por vezes, às vezes é igual a nossa. Então, olha lá, ele está passando bem, ele não está revoltado nem nada. Quem sabe, se eu encarar assim também, não vai ser melhor para mim também. E assim a gente oportuniza as pessoas também de terem essa experiência na vida delas. Ninguém está só.
Ah, Marcelo, ninguém repara na minha vida. Repara sim. Ninguém me segue. Segue. Ninguém me toma de exemplo. Alguém pega você de exemplo, sim. Ninguém está livre disso, não. Ninguém mora numa caixinha de madeira lá isolado, todo mundo, não. Entende? Então, oportunidade. Exprimir essa humildade, resignação. O apóstolo Paulo de Tarso compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. É aquela história, né, que não gosto nem de tocar no assunto, mas às vezes as pessoas fazem o bem e querem mostrar, mas aí cada um com as suas responsabilidades, né, com as suas maneiras de encarar o bem que faz ao próximo, né? Mas Jesus mesmo nos recomendou, né, a gente fazer o bem sem olhar quem e assim por diante, né? Não propagar, né, vangloriar pelos bens feitos, e sim se recolher, né? Que o mais importante é que Deus que está vendo. Falar o português bem claro, né? Deus está vendo. Porque a vaidade, meus irmãos, derruba a criatura, viu? Derruba. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das suas obrigações diárias, examine os móveis que há determinar. Às vezes a gente está lá já na lida, está envolvendo até com o problema do vizinho para poder ajudar, tudo. Aí passa disso, passa daquilo, a gente acaba às vezes até faltando com compromisso dentro de casa, chega tarde, enfim, vários outros ocasiões que acontecem no nosso dia a dia, para a gente prestar atenção às vezes, né, o quanto que os móveis que a determinam, o que são as coisas que levaram a gente, né, a deixar faltar um lado para cobrir outro, vamos dizer assim. Descobrir um santo para cobrir outro, né? Então, para a gente prestar muita atenção. Quais são os motivos reais nossos? Não daqueles que a gente está junto, talvez ajudando, enfim. Mas quais são os nossos reais motivos? Ele alerta aqui. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, né? Se você se excedeu naquele horário, naquele tempo despendido naquela determinada tarefa, né? Auxiliando, enfim, doando de si, né? Se ela foi por motivo de disputa desnecessária, presta atenção, né? Ele recomenda aqui, presta atenção. Cuida de teu coração para que o teu caminho te seja menos ingrato. Porque é como eu falei anteriormente, quando a gente quer, vou falar o português mais claro aqui, aparecer, depois a gente vem a decepção, né? Porque aí você recebe o seu reconhecimento aqui entre os homens, mas o real sentido, que é receber o reconhecimento do céu, acaba em vão, porque você já recebeu aqui na terra mesmo, né? Então, para a gente não cair nessas armadilhas, rogando até às vezes, mas a vida é ingrata, porque eu fiz tanto e estou recebendo isso, né? Prestemos atenção à maneira que estamos nos doando. E ele diz aqui, mas se atendeste ao dever,
se atendeste ao dever de coração, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensível e infiel, faça o quê? Recebe as observações indébitas e passa adiante, segue. Porque sabes que cumpriste o dever, fez de coração. Pode ter gente criticando, pode ter gente falando, como não entendendo por que você está fazendo aquele esforço todo nas suas práticas, né, do bem, da caridade. Mas se você tiver sabendo que está no dever mesmo, de coração, entra por aqui, sai por ali e segue teu caminho, continua fazendo o que tem que ser feito. Então ele finaliza aqui: continua trabalhando em teu ministério, pessoal, a construção do reino de Deus aqui, dentro de ti. Recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, e recebendo assim, com a cruz, a coroa da glória. Então, meus irmãos, a humildade se faz necessário na vida da gente. Trabalhemos nisso, acreditando sempre, compreendendo sempre que não é o humilde, não é aquele que apanha e fica quieto, não é aquele serviçal, né? Não é aquele que está na beira da calçada. O humilde, meus irmãos, é aquele que tem a plenitude dentro de si, com a moral elevada, resignado, aceitando as dificuldades, perdoando, amando e auxiliando, sem reclamação, sem exaltação, né? Sem vanglor, quietinho, tranquilo. Então, só para ilustrar aqui, rapidamente, tem uma historinha aqui de Hilário Silva, psicografado por Antônio Badui Filho, no livro Outras Histórias. É rapidinho, é pueril, mas faz a gente refletir um pouquinho a respeito de humildade, que é o tema, né? O título é Os Insetos. João era modesto sapateiro. Só tinha aquela portinha, pouco material dentro da oficina dele, e trabalhava sozinho. Aqueles sapateiros bem, né, da antiga. Fazia botinas simples e consertava sapatos finos que lhe chegavam pelas mãos de clientela numerosa. Profissional respeitado, tinha talento. No fundo, porém, era inconformado. Gostaria de possuir uma fábrica de calçados, modelos sofisticados, fama e fortuna. Vejam bem que ele era um exímio profissional, tanto que todas as pessoas da alta sociedade levavam seus calçados para ele consertar, né? Muito bem conceituado. Arsênio, amigo de muitos anos, dizia-lhe, né? Porque ele estava inconformado. Se era tão talentoso, por que a minha vida é assim? Eu trabalho num cubículo, né? Conserto sapato dos outros, meus próprios sapatos mesmo
sapato simples, botina simples, né? Não cresço, não consigo ter uma fábrica, não consigo nada. Então o amigo Arsênio dizia-lhe: cada um está no próprio lugar. Deus nos situa nas condições que favoreçam o melhoramento íntimo. A vida física é breve. O que conta é a eternidade. Não se aborreça com seu trabalho, humilde. Você é nobre e muito útil para a sociedade. No entanto, ele, amargurado, respondeu: sei que o Senhor, quer o melhor a seus filhos. Entretanto, custa-me aceitar a desigualdade que reina no mundo. Capacidade não me falta, mas fico marcando passo, patinando, sempre, né? A mesma rotina. E eles estavam, conversa acontecia no banco de jardim, no centro da cidade, na praça, centro da praça. Muitas árvores, bem perto de onde estava um canteiro florido, mostrava rara beleza. Aqueles canteiros de praça que a gente sabe, né? No centro da cidade, tudo bem trabalhadinho, cuidado. Os insetos pousavam alternadamente nas várias flores. Então ambos se calaram para apreciar o espetáculo, e em dado momento, Arsênio, um amigo, quebrou o silêncio dirigindo-se ao sapateiro. Os que vêm à praça admiram as flores, mas não percebem o trabalho anônimo daqueles insetos. Eles transferem o pólen de uma planta a outra, e as flores existem por causa deles. É assim a vida. Se você não consertasse os calçados finos, eles não seriam admirados nos salões de festa. E após reflexão oportuna, os dois prosseguiram contemplando as flores e os insetos. Então, meus irmãos, humildade. Cada um de nós tem as nossas tarefas, nossos objetivos na vida aqui na terra, na vida moral. Mas a humildade, meus irmãos, vai nos trazer muita alegria, só que nós temos que trabalhar em cima delas. Eu também sou um profissional, eu adoraria, vamos dizer assim, ter uma loja mais bonita, ter vários funcionários, enfim, ser um grande empresário. E eu estou trabalhando nessa humildade. Hoje, eu vejo que tudo a seu tempo. Eu sigo trabalhando em mim, melhorando em mim e, lógico, melhorando os meus serviços, melhorando a minha maneira de servir ao próximo, de praticar uma caridade, organizando os horários, meus horários. Então é uma tarefa que cabe a cada um que sabe de si, sabe de suas necessidades. Minhas prioridades hoje já não são as mesmas de 10 anos atrás. Mudou muita coisa. Eu almejava assim, hoje eu já não almejo. Entende? A gente vai aprendendo. Ah, Marcelo, você já é humilde? Não, não sou nem um pouco. Sou humilde não. Estou tentando aprender como que faz para ser humilde. Estou tentando aprender. Por isso que eu fiz esse estudo. E eu rogo que para os irmãos tenham gostado também, e que seja de alguma serventia, a necessidade da humildade, pois se aquele que esteve entre nós, que marcou os tempos de antes e depois da sua vinda aqui à terra, era o mais humilde dos homens, porque nós não vamos seguir os teus passos, os teus conselhos?
né? Bem-aventurados aqueles que são humildes de coração. Que Jesus nos abençoe. Muito agradeço a todos pela atenção e vamos novamente elevar os nossos pensamentos a Jesus e agradecer a Ele a oportunidade de estarmos aqui, rogando sempre as forças necessárias, a proteção e o auxílio no nosso dia a dia, para que não possamos cair mais e seguir com mais amor, com mais afeto os teus passos, Mestre querido. Agradecendo novamente também aos benfeitores desta casa e aos nossos queridos anjos guardiões que nos protegem, nos auxiliam, nos amparam e guiam, que possamos ouvir mais a todos aqueles irmãos que nos desejam bem, com amor, com carinho, e que a humildade, Senhor, um dia possa se fazer presente de verdade em nossos corações. Rogamos a Ti, Senhor, então, continua conosco, hoje e sempre, que assim seja.